E hoje à noite vou me dirigir principalmente ao Adriano, mas também aos outros que são pastores aqui. Temos o pastor Hélio, o pastor Fernando, talvez outros. Mas nessa noite especial, pensando naquilo que Deus está fazendo aqui, nesta igreja e na vida deste irmão. Tito capítulo 1, quero ler os primeiros 9 versículos. Se puderes ficar em pé, os que podem, vamos nos colocar em pé e farei esta leitura. Assim diz a palavra de Deus. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Até o versículo 9. Vamos baixar nossas cabeças, vamos falar mais uma vez com nosso Deus. Nosso eterno Deus e Pai, estamos na Sua presença, ó Deus, nesta noite, reconhecendo, ó Pai, que o Senhor Jesus é o cabeça de Sua igreja, é Ele que edifica a Sua igreja, e nós te louvamos, ó Deus, por esta igreja local que lhe pertence, cada irmão que faz parte desta igreja. Te louvamos pela liderança que o Senhor instituiu nesta igreja, o pastor Fernando, e nesta noite o privilégio também de ordenar o nosso irmão Adriano como pastor também desta igreja local. Nós pedimos, ó Pai, que nesta noite possamos refletir sobre a Tua palavra, possamos entender, especialmente nesta noite, os deveres de um pastor, as qualificações, as responsabilidades, e que, ó Deus,
nesta noite saiamos daqui entendendo a sua vontade para a liderança da igreja que o Senhor mesmo tem instituído aqui. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor é tão bom. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar? Então, hoje à noite, olhando esse texto, tendo tido o privilégio de conhecer pelo menos um pouco nosso irmão Adriano, o tempo especialmente que o pastor Antônio Neto esteve aqui, a gente louva a Deus pela maneira que Deus tem conduzido a sua vida e a sua família. E nesta noite, ao olharmos esse texto, queremos olhar mais de perto, versículos 6 a 9, e queremos ver 3 deveres importantes neste texto. Obviamente aqui tem muita coisa que poderíamos passar muito tempo olhando, mas queria pelo menos que nós entendêssemos 3 áreas importantes no ministério pastoral, que Paulo aqui está falando a Tito. Tito, uma pessoa muito preciosa aos olhos de Paulo, ele chama ele em verso 4 de verdadeiro filho. Ele tinha deixado Tito na ilha de Creta, como diz em verso 5, para colocar algumas coisas em ordem, para também ver a colocação de liderança para a igreja. Presbíteros, como ele chama em verso 5. Bispos, a palavra que ele usa em verso 7, são palavras intercambiáveis. Presbítero, pastor, bispo. Nós temos um texto no livro de Atos, em Atos, capítulo 20, Paulo chama, diz em verso 17, ele manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. E aí ele diz em verso 28, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então a gente vê aqui em Atos, presbíteros são chamados bispos, devem pastorear. E aqui também Paulo falando a Tito, em nosso texto aqui em Tito, ele fala de constituir presbíteros, Tito 1:5, e também ele os chama de bispos em versículo 7. São ênfases e focos diferentes dessas pessoas que Deus tem chamado para serem líderes, pastores na igreja. Então, Paulo faz a sua introdução em versos 1 a 4. Verso 5 ele diz, Tito, eu lhe deixei, então, nessa ilha, para colocar as coisas em ordem. Tinham coisas que ele não tinha ainda conseguido realizar nas igrejas, lá na ilha, e também ver a colocação de presbíteros. E olhando essas qualificações em versos 6 a 9, 3 coisas eu queria que nós notássemos nesse texto. Primeiramente, a importância de pastorear o seu coração. Pastor Adriano, pastorear o seu coração. Quando nós olhamos essa lista de qualificações,
Interessante que logo o que nos sobressai, que pula a nossa vista, é a questão do caráter pessoal do pastor. Você pode ver essa lista. E a primeira coisa que ele diz sobre esses presbíteros, pastores, que ele diz a Tito, precisa ser alguém que seja irrepreensível. Isso não quer dizer que o pastor Adriano e o pastor Fernando vão ser perfeitos. Hoje à tarde nós já falamos sobre isso. Só Cristo é perfeito. Mas isso quer dizer que são pessoas que têm uma vida pessoal acima de qualquer acusação, uma vida pessoal acima de qualquer escândalo. São pessoas que têm essa vida irrepreensível. E é interessante que é enfatizado essa verdade em versículo 7, porque ele diz novamente, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível. E aqui ele ainda destaca como como despenseiro de Deus, mordomo de Deus, a pessoa responsável para alimentar as pessoas da igreja com a palavra de Deus. Então, logo se sobressai essa verdade. De todas as qualificações que Paulo menciona aqui, nós temos a questão da vida pessoal, caráter pessoal. E ele inicia com essa palavra, alguém que seja irrepreensível. Voltando a 1 Timóteo, capítulo 3, Paulo novamente falando a Timóteo, ele diz, é necessário, verso 2, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Depois, em versículo 10, ele diz, também sejam estes, falando dos diáconos, primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Então nós podemos ver a importância de pastorear o coração, de ter uma vida irrepreensível, caráter acima de acusação, acima de escândalo. Quando Paulo fala sobre isso, é interessante que a partir do versículo 7, quando Paulo descreve uma pessoa irrepreensível, ele menciona 6 coisas que a pessoa irrepreensível não é. E depois, isso em verso 7. E em verso 8 ele menciona 5 coisas que deve-se ter na vida de um pastor irrepreensível. E depois nós vamos olhar no verso 6, que também tem outra coisa que vamos ver no segundo ponto. Então, pensando no que Paulo queria dizer pela direção de Deus sobre uma pessoa irrepreensível, nós então temos essa lista em verso 7, Paulo coloca 6 nãos, uma atrás da outra. E a primeira que ele diz em verso 7, não arrogante. O orgulho não pode ter lugar na vida de um servo de Deus, especialmente de um pastor.
que vai ser exemplo, vai ser modelo. Interessante que Paulo logo enfatiza essa qualidade. Não arrogante. Não querer tudo do meu jeito. Que muitas vezes nós, como pastores, estou no ministério agora há 40 anos, a gente pensa, não, eu sei melhor do que os outros. E a minha ideia é melhor. E facilmente nós podemos querer o quê? Exigir as coisas do meu jeito. Não, a sua ideia não é ruim, mas a minha... O seu tem 3 pontos positivos, mas tem 2, 3, 4 negativos. O meu já tem menos negativo. E assim a gente vai trabalhando. Então Paulo diz, primeira coisa, primeira descrição de alguém irrepreensível é uma pessoa que não seja arrogante. Então o que Deus quer de nós, da sua vida, pastor Adriano, que seja humilde, que seja servo. Jesus disse certa vez que ele não veio ser servido, mas ele veio o quê? Servir e dar a sua vida em favor de muitos. Então, uma qualidade muito importante, o pastor que não seja arrogante, não seja orgulhoso, mas que tenha um coração de servo, que seja um líder que é um servo, que tenha humildade. Jesus falou de si mesmo. Jesus poderia ter dito tantas coisas dele mesmo. Ele poderia ter dito, eu tenho todo o poder. Mas interessante que uma vez, quando ele chamou as pessoas a si, ele disse, porque eu sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas. Então, o próprio Jesus, como supremo pastor, é um exemplo de servo. A segunda coisa nessa lista de nãos, não arrogante. Segunda coisa, ele diz, não irascível. O pastor não pode ser uma pessoa iracunda. Não pode ser uma pessoa que perde a calma. Mas tem que ser uma pessoa calma. Uma pessoa tranquila. Então, uma segunda marca muito importante que Paulo então fala a Tito, quando você for escolher colocar as pessoas para serem pastores, presbíteros, bispos, que seja uma pessoa não irascível, uma pessoa que não se irrita facilmente, que não se irrita com situações, com pessoas, porque no ministério pastoral, pastor Adriano, nós vamos lidar com pessoas e nem sempre é fácil. Tem uns que têm dito que se não tivesse pessoas no mundo, seria tão fácil, né? Mas também tiraria toda a graça. Então, o pastor tem que ser uma pessoa que não é iracundo, uma pessoa que não se irrita facilmente diante das situações, das dificuldades, porque Deus permite cada situação e nós, como pastores, precisamos olhar para Ele, para saber como agir com tranquilidade e com calma. Eu conheço o pastor Adriano pouco, hoje à noite será ordenado, né? Mas eu tenho um pensamento, talvez você tenha um pouco do meu temperamento. Essa é uma área que sempre foi mais difícil para mim. Ter calma, ser paciente, né? Com facilidade, sobe aquela coisa e eu vou ajeitar as coisas. Não é assim. Nós precisamos tomar muito cuidado,
O terceiro não dado ao vinho. O pastor não deve ter a reputação de alguém dado à bebida alcoólica. Uma pessoa conhecida que bebe tanto que tem o seu discernimento nublado pelo álcool, ou até por outras coisas. Mas, pelo contrário, o pastor precisa ser alguém radicalmente diferente do mundo. As pessoas veem que não é alguém dado ao vinho. Efésios capítulo 5, versículo 18, uma ordem dada a todos os crentes. O mesmo Paulo, escrevendo em Efésios, ele diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, nós como pastores temos o privilégio de termos uma vida dada ao Espírito de Deus. Não dado ao vinho, mas dado, não controlado pelo vinho, pela bebida alcoólica, mas controlado pelo Espírito de Deus. E Paulo até nos diz em Efésios 5, como eu vou saber se a minha vida é assim? Verso 19, a pessoa que está cheia do Espírito, ele diz, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. É uma pessoa que tem um coração cheio de louvor, de adoração. Versículo 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoa cheia do Espírito terá uma vida de gratidão, de adoração, verso 19, de gratidão, verso 20. E finalmente uma vida de submissão, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, o pastor, tendo uma vida irrepreensível, não será dado ao vinho, mas muito pelo contrário, uma vida onde as pessoas veem que o pastor está sendo controlado pelo Espírito de Deus. Onde eles podem ver na sua vida uma vida de adoração, uma vida de gratidão e uma vida de submissão a Deus. Quarto, ele diz, depois de não dado ao vinho, ele diz, nem violento. O pastor precisa reagir a situações difíceis com calma, com tranquilidade, nunca recorrendo à violência física ou verbal. Temos que tomar muito cuidado. E às vezes, no momento de violência, talvez a pessoa não use violência física. Mas, infelizmente, eu já vi casos tristes acontecendo dentro de igreja. Cadeiras jogadas, um em cima do outro, coisas terríveis. Ou muito mais frequente, violência verbal, palavras duras, palavras. Paulo diz que o pastor jamais pode ser violento. Ele precisa reagir a situações difíceis, controlado pelo Espírito de Deus, com calma, nunca recorrendo a essas ações violentas, tanto físicas quanto verbais. E finalmente, o último não, no lado negativo, o que é ser irrepreensível não é, ele termina em verso 7, nem cobiçoso de torpe ganância. Por incrível que pareça, logo cedo na vida da igreja, aqui eram poucos anos,
desde o início da igreja em Jerusalém, já tinham pessoas visando o ministério pastoral para terem proveito pessoal, proveito financeiro, proveito de uma reputação na comunidade. E Paulo diz: jamais deve um pastor servir a Deus com esse desejo, essa cobiça, visando lucrar através do ministério pastoral. 1 Pedro, capítulo 5. Pedro diz, 1 Pedro, capítulo 5, verso 1, Pedro diz: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles. Ele era um apóstolo, mas aqui ele diz: eu sou presbítero, sou pastor, igual a vocês, pastores, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. Então, esse último dos nãos, o que significa ser irrepreensível? Paulo primeiro diz: essas 6 coisas não podem ter na vida de um pastor. Não pode ter arrogância, ira, não ser dado ao vinho, não ser violento e não cobiçar esse ministério pelo que pode ganhar, lucrar dela. Agora, passando em verso 8, nós temos 5 coisas que Paulo diz que são muito importantes. O pastor irrepreensível não terá estas qualidades. O que é que ele terá? E de tudo que Paulo poderia ter dito, eu acho interessante essas qualidades que Paulo fala. Tito, procure homens desta natureza. E a primeira delas é hospitaleiro. Hospitaleiro. Literalmente aquela pessoa que ama o estranho. Que no português a gente vê logo hospital ali. Mas olhando o contexto bíblico, essa ideia realmente de amar uma pessoa estranha. Hospitaleiro. O pastor é aquela pessoa que precisa abrir a sua vida e a sua casa para acudir aos necessitados. Muito importante. Nós vivemos numa sociedade onde nós protegemos os nossos lares. E temos que ter certos cuidados, é verdade. Mas interessante que o que Deus quer de um pastor, a primeira qualidade positiva que ele menciona aqui, depois do verso 7, falando que é indispensável ser irrepreensível, em verso 8, que seja uma pessoa hospitaleira. Interessante, eu estive agora representando a missão, eu estive nos Estados Unidos e estive numa igreja bíblica em Kansas, uma igreja grande, talvez 600, 700 pessoas. E nós tínhamos um pastor em Fortaleza que fizemos um meio de campo para ele ir para os Estados Unidos e fazer o PhD dele lá nos Estados Unidos. Enquanto isso, ser pastor, um dos pastores nesta igreja bíblica da Graça, é o nome da igreja. E
eu cheguei nesta igreja e conheci o pastor titular. Ele me convidou para a casa dele. E eu fui para a casa dele e eu fiquei impressionado. Ele me levou para a parte do subsolo da casa dele, que eles têm muito subsolo, quase todas as casas lá têm um subsolo grande. O subsolo é o tamanho da casa térrea. E ele disse para mim, eu estou aqui ajeitando vários apartamentos. Eu disse, o que você está fazendo aqui embaixo? Vários apartamentos. E por que você está fazendo apartamentos? Porque eu quero chamar certas pessoas, que eu quero mostrar para elas como se vive uma família cristã. Quero que elas entrem e vejam como se vive uma família cristã. E depois eu conheci algumas pessoas que ele havia levado a Cristo nessa cidade de uns 40 mil habitantes. Pessoas que, falando com elas, saíram de uma vida de drogas. Me lembro um, era russo, casou com uma americana. Venha aqui pertinho, fique na minha casa. Depois tiveram um caso de uma outra pessoa que tinha conhecido a Cristo num acampamento, mas os pais haviam abandonado ela. E interessante que o pastor brasileiro que estava lá de Fortaleza, adotou essa jovem americana. Venha, more aqui conosco. Abriu a casa. E foi tão interessante porque neste ano, uma equipe de jovens dessa igreja, eu acho que eram ao todo uns 9, desceram ao Brasil e uma parte desceu até ao sul. E eu não sabia a história delas. E foi tão interessante eu traduzindo para essa última guria, e ela falou disso. E ela disse que foi um brasileiro que abriu as portas. E eu entendi o que é viver para Cristo. E eu fiquei tão impressionado porque tínhamos 5, eu acho, que vieram para o sul. E todos eles, impactados por esses 2 pastores, desejando ser missionários aonde Deus enviar. Uma coisa impressionante. Tudo isso porque estes homens tinham uma visão de hospitalidade, de abrir a casa. Quantas vezes Paulo disse aos cristãos nas igrejas que ele plantou: siga-me como eu sigo a Cristo. E eu tenho pensado muito sobre isso. E nós temos até cogitado isso. Por que não abrir a nossa casa? Eu conheço pastores e missionários que abrem a sua casa 1 ano, 2 anos, para pessoas virem e entenderem o que é uma família cristã. Hospitaleiro. Segunda coisa, verso 8. Segunda marca positiva de alguém irrepreensível, ele diz: amigo do bem. Amigo do bem. Eu entendo isso, a pessoa, o pastor que ama as prioridades de Deus. Quando ele fala de bem aqui, em nosso mundo, em nossa cultura, vai ter muitas ideias do que é bom. Mas eu entendo bem aqui, ele está falando de buscar as prioridades de Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 6, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Diz lá em Gálatas 6 que devemos fazer o bem a todos, principalmente os da família da fé. Que bem é esse? É o bem de abraçar as prioridades de Deus para a minha vida, para a minha família, para a minha igreja.
ser amigo do bem, apontar as pessoas para as prioridades de Deus, porque Deus quer que nós experimentemos a sua vontade. E a vontade de Deus é sempre o quê? Boa, agradável e perfeita. A minha vontade, às vezes pode ser boa, às vezes não. Às vezes pode ser agradável, às vezes não. Agora, perfeita, é só pedir à minha esposa que ela sabe muito bem como é a minha vontade. Então, amigo do bem, a pessoa, o pastor que tem as prioridades de Deus e procura viver essas prioridades, ter coração voltado às prioridades de Deus e levar o rebanho, as pessoas a caminhar nesta direção. Terceira qualidade, verso 8, sóbrio. Pastor precisa ser uma pessoa séria, uma pessoa sensata, uma pessoa que tem a palavra de Deus nas mãos, na mente, no coração. Uma pessoa que vive segundo esta palavra. Uma pessoa séria, sóbria, que pensa bem sobre as coisas. Próxima descrição, verso 8, justo. O pastor é uma pessoa de palavra. Uma pessoa que tem muito cuidado naquilo que afirma, que vive segundo a palavra de Deus. O sim de Deus é o meu sim, o não de Deus é o meu não. Alguém pede conselho, procure ver o que a palavra de Deus diz. O meu filho sempre dizia, pai, meu filho Marcos, que normalmente estaria aqui hoje, ele queria muito estar porque conhecia vocês também, mas tinha pessoas do exterior e ficou difícil para ele vir. Mas ele sempre me dizia, pai, eu tomei um propósito. Alguém vem e me pede um conselho, eu só vou dar um conselho quando eu me lembrar de alguma coisa que eu posso dizer que é da palavra de Deus. Se for só minha opinião, eu não quero. Eu quero dar uma coisa embasada. Aqui é o que Deus diz. Então, uma pessoa justa, uma pessoa de palavra, uma pessoa conhecedora da palavra de Deus. Continuando o verso 8, piedoso. Pastor irrepreensível é uma pessoa piedosa, uma pessoa que tem uma vida santa, uma vida separada das coisas do mundo para Deus. Hoje em dia nós temos muitas opções, temos muitas coisas que podemos fazer. E uma coisa que Paulo disse em Filipenses, que eu tenho tomado muitas vezes para a minha vida, Filipenses capítulo 1, a oração de Paulo, ele diz assim, Filipenses 1:9, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. É uma coisa a gente saber diferenciar entre o bom, o certo e o errado. Isso é mais fácil. Um pouco mais difícil, mas de grande importância, é saber escolher entre o bom e o melhor, o excelente. E tem pessoas que vivem numa coisa que é boa, talvez não seja ruim, mas deixam de viver num nível de excelência. E Paulo faz essa oração para a igreja de Filipos, que o amor dessas pessoas crescesse cada vez mais para que eles conhecessem
as coisas excelentes. Uma vida piedosa, separada para Deus, buscando o que é excelente com o meu tempo. Eu só tenho 24 horas a viver por dia. Eu tenho escolhas. Eu preciso ter muita sabedoria. O tempo passa e nunca volta. Importante. E finalmente, a última coisa que ele diz em verso 8, falando sobre essas qualidades negativas e positivas sobre a pessoa irrepreensível, que tenha domínio de si. Pastor precisa ser uma pessoa disciplinada. Fruto do Espírito, em Gálatas, amor, alegria, paz e lá no fim, domínio próprio. Tão importante o pastor ser uma pessoa disciplinada com o seu tempo, com seus afazeres, tendo o seu corpo e sua mente sob o controle do Espírito Santo. Especialmente pensando no seu caso, falamos hoje à tarde, você é uma pessoa que tem sua empresa, precisa dedicar tempo à sua empresa, então ainda mais requer essa questão de disciplina, para que saiba aproveitar o tempo melhor possível, saiba como melhor fazer aquilo que Deus tem colocado para a sua vida agora como o pastor. Então, pastor Adriano, primeiro conselho que eu dou aqui desse texto: pastoreie o seu coração. Salomão disse em Provérbios 4, deve estar aqui, sobre tudo o que se deve guardar, diz o homem conhecido como sábio, guarda o seu coração, sua mente, porque dele procedem as fontes da vida. Importante, pastor Adriano, nós como pastores, Hélio, Fernando e eu, que nós tomemos esse cuidado. Pastorear, guardar o nosso coração e a nossa mente. Porque se entrar em nossa vida lixo, o que vai sair um dia da nossa vida? Lixo. Não é possível entrar o lixo desse mundo e sair luz. Precisa-se entrar a luz da palavra de Deus para que saia essa luz de nossa vida. Então, o caráter que Deus deseja de nós como pastores é que nós tenhamos o caráter do próprio Senhor Jesus. Essa descrição aqui, o fruto do Espírito em Gálatas 5, para mim nada mais, nada menos é do que o próprio caráter do Senhor Jesus. O Espírito de Deus quer colocar em nossa vida, todos nós. Esse é o fruto do Espírito que Ele quer em nossa vida. E de maneira especial em nossa vida como pastores. João disse uma coisa que muito tem me chamado a atenção. Ultimamente eu tenho orado a Deus que me ajude a ter esse equilíbrio. Em João capítulo 1, João descrevendo Jesus, ele faz aquela introdução em João capítulo 1 sobre o Verbo. Esse Verbo era Jesus, estava com Deus, era o Criador, era a luz que veio a esse mundo. Ele foi rejeitado pelo mundo. Verso 14, ele diz: e o Verbo se fez carne. Esse Jesus se fez homem, Deus homem.
e habitou entre nós. E ele diz: nós vimos a glória desse Jesus. Eu acho interessante a primeira descrição que João dá desse Jesus. Ele diz o quê? Em verso 14. Ele disse: eu vi a glória desse Jesus, cheio de quê? Graça e de verdade. E muitas vezes no ministério pastoral, às vezes, tem uns que, é a verdade, nós temos que nos agarrar, para usar uma gíria, uma verdade, abraçar a verdade. Mas às vezes pessoas abraçam a verdade de forma tão dura que esquecem do outro lado. O que é que João viu desse Jesus que só falava a verdade? Cheio de graça. Poucas vezes eu tenho ouvido pessoas dizer do seu pastor: meu pastor é um homem cheio de graça e verdade. Eu acho interessante como Jesus, o Supremo Pastor, isso marcou a vida de João. Jesus, que é a verdade, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Mas o que marcou a vida de João, pensando de Jesus, é que ele era uma pessoa cheia de graça e verdade. Espero que as pessoas possam ver isso da sua vida, Adriano, da minha, da nossa. Que nós sejamos pessoas que pastoreemos o nosso coração. Passamos tempo com o nosso Deus, lendo a palavra, memorizando a palavra, obedecendo a palavra, orando, crescendo no Senhor Jesus. Então, a primeira coisa, primeiro conselho Paulo dá aqui, que eu vejo para os pastores: pastoreai o seu coração. A segunda coisa, agora vamos mais rápido, e a terceira também. Interessante quando a gente vê essas listas de qualificação, 80% dessa lista é caráter. Acabamos de falar, pastorear o coração. Mas a segunda coisa que Paulo chama a atenção aqui, interessante, porque muitas vezes a gente vai procurar um pastor, então como é que vai ser esse pastor? Não, ele tem que pregar bem, tem que ser uma pessoa eloquente, tem que isso, tem que aquilo. Mas Paulo, pela direção de Deus, diz: a primeira coisa de um pastor é que ele tem o caráter de Deus. E a segunda coisa que me chama a atenção é que ele pastoreie a sua família. Interessante, pastor Adriano, que depois da sua salvação, a sua família é a coisa mais preciosa que o Senhor tem lhe confiado. Discipular sua esposa, as suas filhas. E é interessante que Paulo entendeu isso muito bem. Então, quando ele fala do caráter de um pastor, voltando agora ao versículo 6, quando ele diz alguém que seja irrepreensível, logo em seguida ele diz o quê? Marido de uma só mulher. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 2. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Segunda coisa é o quê? Esposo de uma só mulher. Interessante. Como é importante isso. O pastor seja um marido dedicado a Deus e dedicado à sua esposa.
Deus quer do pastor um homem que ame a sua esposa. Quando diz marido de uma só mulher, a ideia é que tenha olhos somente para a sua esposa. Essa é a ideia. Que investe na vida da sua esposa como o seu primeiro discípulo. E tem razão para isso. Nós vivemos num mundo onde cada vez mais estamos vendo as famílias o quê? Despedaçando. Estamos vendo questões de gênero que nunca imaginávamos iríamos ver hoje. Está entrando em famílias nossas. Tão importante que nós nos atentamos a isso. Efésios capítulo 5, Paulo diz: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Ele se entregou por ela. Ele se sacrificou por ela. Verso 26, Efésios 5, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Uma responsabilidade tão grande, nossa, pastor Adriano, pastor Fernando, de pastorear a nossa família. Investir em nossa esposa. Trabalhar com ela, amá-la. O que é amor? Hoje em dia as pessoas não entendem. Amor é um compromisso de querer o melhor para uma pessoa imperfeita pela vida. Não é simplesmente uma emoção, né? Um escreveu, não me lembro mais como ele disse, então o amor para ele era uma emoção que sentiu como nunca antes tinha se emocionado. Era tudo emoção. Emoção é importante, mas é muito mais do que isso. É um compromisso de querer o melhor para uma pessoa imperfeita pela vida, né? No tempo de namoro, não sei como foi, eu nunca falei com vocês, né? Mas normalmente no tempo de namoro, a gente está todo empacotado, perfumado, tudo, né? Aí depois casou, aí de repente de manhãzinha levanta, cabelo parece uma explosão de uma fábrica de colchões, né? Com quem eu me casei? Ou pior, fico como Felipe e eu, né? O que aconteceu? O meu neto uma vez disse, passou mais de um ano e ele descobriu: vô, o senhor não tem cabelo? Tenho, não tenho aqui. Né? Amar, investir, muito importante. E também ele diz em verso 7, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes. Aqui tem um debate grande, talvez o pastor Adriano saiba, sobre o que significa crente. É crente no sentido que aceitou a Cristo ou crente no sentido fiel? Eu vou mais para o primeiro lado mesmo. Acho que aqui mais a ideia de um crente, filhos que realmente abraçaram a fé em Cristo. Mas, pelo menos no mínimo, podemos dizer, pessoas, filhos fiéis. Não são acusados de dissolução. Pessoas que não vivem como bem quiserem. Então é importante, o pastor tenha uma esposa que é submissa a ele, que é auxiliadora para ele, e filhos que
obedecem aos pais, que não vivem do jeito que bem quiserem. Também o texto diz que não são insubordinados, que não são rebeldes a Cristo, não são rebeldes contra os seus pais. Interessante que em Efésios, capítulo 6, Paulo diz aos pais, vós pais, verso 4, Efésios 6, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, uma segunda coisa que me chama a atenção nesse texto, além de pastorear o seu coração, Paulo diz: pastoreie a sua família, invista na sua esposa, nos seus filhos, leva a sua família a conhecer a Cristo, a ter vidas santificadas no Senhor Jesus. E é interessante que em 1 Timóteo 3, que é o texto paralelo a Tito 1, ele diz, 1 Timóteo 3 e 4, falando da responsabilidade de um pastor que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Ele diz assim: pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então é importante que a família seja um exemplo, que o pastor trabalhe com a sua família, que zele pela sua família, que pastoreie a sua família, que invista tempo em sua família. A fé começa em casa, não vai começar na igreja. A fé começa em casa. Antes que o filho nasce, estudos já comprovaram que se você estiver cantando para um filho, o filho eles já fizeram vários tipos de estudos, é muito interessante. Você já pode trabalhar antes. Tem pessoas que dizem: não, eu vou esperar até o meu filho tiver 6, 7 anos. Aí sim eu vou começar a investir no filho. Não. 85% do temperamento da criança, estudos indicam, acontece nos primeiros 6 anos de vida da criança. Então temos que investir na criança quando ela é pequena, ensiná-la o caminho de Deus. Ela precisa ver na minha vida, na minha casa, vida e família verdadeiramente cristã. Uma coisa que nós exigimos na nossa missão aos nossos missionários, agora eu nem perguntei ao pastor Hélio se está fazendo isso, mas ele é missionário na missão, que separe uma noite por semana para a família. Uma noite, separado, ou então um dia, dependendo dos horários. Separe e segure isso. Eu me lembro quando eu primeiro fiz isso lá no Nordeste, em Fortaleza, as pessoas ligavam: pastor, dá para vir aqui hoje à noite? Dá não. O que é que o senhor está fazendo? Eu estou aqui com a família. Mas pastor, isso aqui é emergência. Olha, só se estiver no hospital morrendo, aí eu vou. Porque estar com a família é ministério fundamental. Aqui ele diz, antes de falar de pastorear a igreja, que é a última que vamos ver, ele fala, a pessoa irrepreensível, ele pastoreia sua família, a sua vida e a sua família. Então nós precisamos investir tempo. Nada pode substituir tempo investido em sua família. Quantas pessoas já falaram comigo: pastor, eu me arrependo, porque eu não gastei o tempo. Hoje eu reconheço. Mas o tempo passa e nunca volta.
Então, invista em suas famílias, todos aqui, mas aqui especialmente ao pastor Adriano. Então, pastoreie a sua família. Leve a sua família a conhecer e crescer no Senhor Jesus. E finalmente, o terceiro conselho, além de pastorear o seu coração, pastorear a sua família, a última que eu vejo nesse texto, verso 9, pastorear a sua igreja. Paulo então aqui diz, o pastor deve ser uma pessoa apegado à palavra fiel. Apegado. O que quer dizer apegar-se? Abraçar e não soltar. Então o pastor tem que ser uma pessoa que realmente passa tempo com a palavra. E ele diz que essa palavra é fiel. O Espírito de Deus usa essa palavra para transformar primeiramente a nossa vida como pastor, transformar a nossa família e transformar a igreja que Deus tem colocado sob a nossa responsabilidade. O pastor precisa ter um apego e uma dedicação ao estudo, à pregação da palavra de Deus. Essa palavra fiel. O pastor tem que ter convicções bíblicas. E vimos isso hoje à tarde. As convicções, aquilo que entendemos ser doutrina da palavra de Deus. Interessante que no livro de Atos, a igreja estava crescendo e chegou um momento em Atos capítulo 6, que os pastores não podiam mais fazer todo o trabalho pastoral. E então houve uma situação de precisava cuidar de viúvas, a distribuição de alimentos para as pessoas carentes. E é interessante que em Atos 6 e 2, diz que os 12 apóstolos, os pastores, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Interessante. Eles viram que estavam ficando mais e mais ocupados nos ministérios da igreja. Agora diz, temos que parar. Verso 4. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O meu professor de homilética, que era o Haddon Robinson, faleceu agora recentemente. Tem vários livros dele no português, não sei se você chegou a ler, Pregação Bíblica, Arte e Ofício de Pregar. Ele dizia para a gente lá no Dallas Seminary, ele dizia, olha, você precisa passar 10 horas preparando a sua mensagem. Estude o texto, olhe cada palavra, procure colocar aquele parágrafo numa só frase sucinta. E não deixe de estudar e não pregue até que consiga fazer isso. Então ele nos desafiava. Interessante que em Atos eles disseram, nós vamos nos consagrar à oração e à palavra. E eu fiquei pensando, se eu passo 10 horas preparando uma mensagem para que eu entenda bem cada palavra, como ela foi usada na Bíblia inteira, para que eu entenda a gramática, estrutura gramatical daquele parágrafo, leva 10 horas e 10 horas de orar. Tão importante orar. Porque não é só pregar. Jesus disse em João 15:5, sem mim
que é que eu posso fazer? Nada podeis fazer. Não podemos fazer nada. Tem pessoas que podem ter muita eloquência na pregação, mas se não for conduzido pelo Espírito de Deus, se a vida não condiz com aquilo que prega, é tão importante que sejamos homens de oração, homens apegados à palavra fiel, que ele diz é segundo a doutrina. E a segunda coisa, no final do verso 9, ele diz, de modo que tenha poder. Poder. Como é que eu tenho esse poder? É interessante que nós temos que entender que o pastor, se ele tiver o caráter de Deus, que vimos já aqui, se ele tiver apegado à palavra de Deus, então ele vai ter o poder de Deus, tanto para exortar, quanto para convencer, diz aqui o nosso texto. Agora tem que ter uma vida, um coração voltado a Deus. Tem que ter apego à palavra de Deus. E aí sim, poderá ser usado por Deus, terá o poder de Deus para exortar pelo reto ensino e para convencer. Por que isso é importante? Diz em verso 10, porque existem muitos insubordinados, palradores frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem por torpe ganância. Interessante, uma coisa triste. O nosso país, que é considerado um país cristão, quando nós chegamos há 10 anos atrás aqui no Rio Grande do Sul, a gente passou 25 anos lá no Nordeste, chegamos e vimos cidades até grandes. Eu estava hoje falando com um irmão de uma cidade próxima aqui. E ele me falou, olha, nessa cidade onde eu moro e na cidade onde eu cresci, que ainda é o dobro do tamanho da cidade onde eu moro, a gente não consegue ver a palavra de Deus explicada fielmente. Não conseguimos ver pastores apegados à palavra, que tem poder de Deus. Tem muitos que dizem ter poder, mas o poder de que a Bíblia fala é outro tipo. Poder de Deus, para que possamos ver pessoas crescendo. A cada ano, os pastores devem ver isso na vida própria, na minha família e na igreja. Nós não queremos ver uma igreja congestionada de pessoas que não estão crescendo. Existem muitas igrejas cheias de crentes, está tudo congestionado, ninguém está crescendo. Passam anos no mesmo patamar. Alguma coisa está errada. E Paulo então mostra a importância de um pastor pastorear a igreja, se apegar a essa palavra fiel, se apegar a Deus, para que ele possa, assim com o poder de Deus, ser usado por Deus na vida das pessoas que Deus coloca em nosso rebanho. Então, pastorear o coração leva tempo. Pastorear a família leva tempo. Pastorear a igreja exige tempo para conhecer a Deus e o povo de Deus, ao ponto de poder instruí-los no caminho de Deus. Então, pastor Adriano, desde que você conheceu a Cristo, você tem tido a responsabilidade de pastorear o seu coração.
desde que o Senhor lhe deu a Cris, não me lembro quantos anos fazem. Vocês sabem quantos anos? Ele está meio... Vamos ter que trabalhar isso, né? Esquecemos de perguntar no exame doutrinário quantos anos ele tinha de casado, né? Desde que o Senhor lhe deu a Cris como esposa, e a Eduarda e a Manuela como filhas, você, desde aquele momento, tem tido a responsabilidade de pastorear essa família que Deus lhe deu. E a partir de hoje à noite, que dia é hoje? Esquecemos de ver isso no exame. 15 de novembro de 2019, esta igreja, pela direção do Senhor Jesus, está oficializando a sua responsabilidade de pastorear. 3 pastoreios. Seu coração, a sua família e hoje, a partir de hoje, essa igreja que está lhe confiando essa responsabilidade de ser pastor, um dos pastores, parte do corpo pastoral dessa igreja. Concluindo hoje à noite, então, vimos nesta noite a palavra de Deus 3 deveres importantes para um pastor de uma igreja. Pastoreie o seu coração, pastoreie a sua família e pastoreie a igreja que o Senhor Jesus tem lhe confiado. Agora uma palavra à igreja. Essa foto foi o próprio Adriano que me deu, viu? Então, achei bonito. Acho que ele aparece um pouco mais na foto que os outros, mas isso é normal. É o tal do selfie, né? Aqui. Falando à igreja, vocês têm orado vários anos pela direção do Senhor na escolha de seus pastores. Tive o privilégio de estar aqui quando ordenamos o pastor Fernando. E como eu falei hoje à tarde, eu não duvidei. Eu sabia que um dia no futuro, não sabia quando, teríamos esse momento, onde Deus também iria estar confirmando esse chamado para o Adriano trabalhar junto com o Fernando. E eu creio que isso é resposta de oração. Esse grupo, há anos atrás, era um grupo pequeno. Estudo bíblico nos fundos da sua casa. E eu chego aqui hoje e vejo aquilo que Deus, ao longo dos anos, fazem uns 2 anos que não temos estado aqui, ver aquilo que Deus tem feito. Deus tem respondido às nossas orações. E nós louvamos a Deus por isso. E eu fico a pensar quem será a próxima pessoa que Deus vai chamar para o ministério pastoral nessa igreja. Ou para ser um missionário, um pastor missionário. Deus sabe. Então, igreja, amem os seus pastores. Parece que o pastor Fernando pregou de Hebreus 13, foi? Aí tem várias ordens. Eu quase escolhi esse texto, mas é mais para a igreja do que para o pastor. Mas uma pregação maravilhosa para a igreja está em Hebreus 13. Em um desses pontos ele diz, ame, lá no fim de Hebreus 13. Amem os seus pastores. Então o meu desejo, pastor Adriano, é que o Senhor lhe abençoe ricamente e lhe dê sabedoria para, juntamente com o pastor Fernando, conduzir esta igreja a ser uma referência na centralidade bíblica, uma referência no serviço cristão e uma referência na obra missionária. Falamos um pouco sobre isso hoje à tarde. Essa é a minha oração.
que nesta região a Igreja Bíblica Luz do Mundo seja referência na centralidade bíblica, no serviço cristão e na obra missionária. Que privilégio é nosso como pastores de desenvolver o caráter de Deus em nossa vida, de investir na família que Deus nos deu e de pastorear a igreja do nosso Deus. Vamos orar?